um café, porque eu cheguei agora do trabalho, estou destruído, tô cansado. Tô Poxa, a sem gente um. É, agradece, vou tomar então. um cafezinho aqui, não vou de vinho, não, porque, sei lá, né? Vai que eu durmo no meio. Vai que dorme na Imagina live. aqui, né? Não dorme Constrangimento. não, doutor, que hoje a live é praticamente sua. Legal, ótimo, legal. Deixa eu acertar aqui. Vocês estão me vendo bem? Tá um pouco escuro aqui, né? Não, tá bem, Melhorou? tá bem. Como que Ó, eu tô está o agora. áudio? Vocês Tá estão me tudo certo? Tá escutando bem, conseguindo ouvir bem? pessoal? Vocês estão enxergando a gente? A câmera e o áudio estão ok? Manda um joinha pra gente se tiver tudo ok, que a gente já vai começar aqui a nossa live. Excelente. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas, mulheres maravilhosas. Chamem suas Uhum. amigas para participarem dessa live. Tá tudo bem. Seguidores do doutor. Chamo de doutor Bruno. Pode me chamar de Bruno, né? Sem esse negócio de doutor, imagina. Para mim, Doutor você é nada. um Bruno professor, e é na isso. verdade. Você é doutor, mas para mim é um Esse- professor. Eu vou aproveitar aqui. Legal, ótimo. Não, pode chamar de Bruno, não tem isso não. Eu tô só aqui, é Carol e Carol. Dani. Eu sou a Dani, essa é ela. Dani. Beleza, beleza. Dani e Carol, não vou esquecer mais. Legal, vamos mudar. Então o pessoal está chegando, né? Então a gente está agora ao vivo para os dois públicos, é certo isso? Exatamente. Exatamente. Oi, Ah, Lore. legal. Ótimo, ótimo. Que bom, que aí já vai misturando aí o pessoal, vai ser bem legal. Excelente. E vocês estão falando de onde? São Paulo. De Sampa, meu. Ó, que da hora, meu, Ótimo, da hora. adoro. Da hora, velho, mano. Legal, legal, legal. Eu Ótimo. adoro sotaque de carioca, viu, Bruno? Olha, isso é raro, porque o sotaque de carioca ele lembra muito do traficante, né? Então a gente fica naquela. Sei lá, né? Não sei. Preciso Olha, eu mudar minha fico assim, mente. até o meu sotaque me assusta às vezes. Eu fico, gente, eu fico parecendo um bandido falando aqui, né? É uma Ah, não coisa terrível o faça. sotaque do carioca. Não, eu acho super legal. Acho super descolado. Não consigo imitar nem que eu queira, né? Mas, enfim. Mas eu acho Fala um super legal. X. Põe um X no meio, só fala carioca. Eu esqueci o isqueiro na esquina da escola, mas eu tenho fósforo. Não é? Isso mesmo, né? Muito bom. É isso mesmo, né? Então, a Aquele gente... totalmente. Mas olha, é engraçado que em defesa de nós cariocas, a gente mantém um pouquinho do S de lá de Portugal, né? Que eles também falam, né? Um pouco do S de Portugal. Eu morei um ano em Lisboa, eu até posso dizer um pouquinho. Tentava copiar o acento, o sotaque deles, assim, para sacanear, mas tem que ter uma pegada artística, né? Aí, Eles falam bem esse é um bom rápido. exemplo artístico. Olha só que coisa. Parece que está E aí, fora de captação de antena. Vamos começar, pessoal? Como é que tá isso aí? Vamos dar o segmento? Vamos parar de papo, né, doutor? de São Paulo. Não, vamos bater papo. Hoje vai ter o que vai ter papo, né? A Vocês gente... falam de Rio e São Paulo, vamos para o que interessa. É isso aí. Legal. Vamos sim. Então, hoje vocês prepararam o quê? O que vocês estão... peraí, o quê? Não está aparecendo o melhor livro. Ah, o melhor livro aqui é do Jango. A gente viu, Tem você o livro do organizou Jango ontem, né? aqui. Foi isso? Eu arrumei ontem, foi o É, caso. Acho que vocês não vão ver, o melhor livro é esse aqui. Passado. Está começando aqui, eu tô montando aqui um cenáriozinho, né, aqui na minha casa. Então, eu estou botando aqui uma coisinha ou outra, vai vir uma poltrona. Mas eu estou vendo que, pelo que eu estou vendo aqui no vídeo, essa poltrona nem... Acho que ela não vai aparecer mesmo, né? Mas tudo não bem. tá aparecendo, até porque ela é escura, se confunde. Não, eu tô na cadeira ainda, eu tô na cadeira ainda. Oi. Mas no futuro vai ter uma poltroninha. Mas já tem aí um pouquinho, fica legal, né? Não sei se está muito Doutor, escuro aqui para mim. quer dizer que a gente Então vai vamos embora, ter né? Vamos embora. vídeo no O que YouTube, vocês é isso? prepararam aí de pergunta? O que vocês estão pensando aí da gente conversar essa noite? Ok. Bom, a gente vai falar primeiro um pouco do nosso projeto. Daí, Maravilha. eu e a Carol, a gente iniciou esse projeto chamado EVE.mulheres. O EVE é da sigla Eu, Você e Elas. O nosso propósito é trazer à tona o valor da mulher. Trabalhar a autoestima, o amor próprio, o autoconhecimento. Então, esse projeto que a gente iniciou com uma página do Instagram,
a gente tem, assim, várias expectativas em cima dele, várias coisas que a gente ainda quer almejar, né, Carol? Sim, e a gente tem esse projeto porque justamente por hoje, ainda mais agora que a gente está no mês da mulher, se ouve muito, né? Tem um monte a gente fez uma live ontem, antes de ontem, e algumas mulheres chegaram para a gente e falaram, não, parece que a gente só existe no mês das mulheres, né? Mas esses problemas são presentes todos os dias, né? Vem de longa data, e a gente percebe que isso está dentro da gente, por uma série de questões, que por isso que você está aqui, que a gente vai te perguntar. Uhum. E que é difícil de entender, de aceitar, e que as mulheres têm que lidar todos os dias com uma série de fatores, né? E lidar principalmente com os seus sentimentos, seus monstros, né? E é uma coisa que é difícil de lidar. E por conta disso, a gente tinha um projeto, colocamos em prática, porque a gente entende que a mulher tem que ter um protagonismo, né? Que a mulher tem que buscar por ser melhor do que ela foi ontem, entender sobre o que ela passa para ela poder tratar, né? Muita gente fica no escuro, mas nem consegue entender direito aonde que está a dor, são várias dores, né? Sobre o que cada uma se trata. E esse projeto é para que a gente possa, de alguma forma, mostrar para as mulheres, até para nós mesmas, né? Porque a gente já passou por várias coisas também, né? E que é possível você poder dizer não, você poder ter, sim, um bom relacionamento, um bom casamento, você poder ter a voz da escolha, enfim, né? E principalmente sentir isso, porque nós mulheres somos a sociedade. Você fala aí, eu tô falando uma série de coisas, depois você fala. Tenta enfraquecer o poder que a mulher tem. A mulher tem um poder, a mulher não é mulher à toa, né, doutor? E aí a gente tem esse projeto que tem essa visão. E a gente acha muito importante, porque a gente pretende ainda, a gente é formada em outras áreas, que não é psicologia, mas é uma área que a gente adora, ler muito sobre isso. E a gente entende que tem muita coisa que está aqui, né? Que a gente precisa tentar entender. E ter um psicólogo, psiquiatra na live hoje é muito importante. E aí a gente passa a bola para você se apresentar aí para o nosso público, porque a gente é seu público já, mas tem um monte de gente aqui que talvez não te conheça, para você passar o que você faz, qual a sua especialidade. Legal, bom, muito bom, excelente, gostei da iniciativa. É muito bom que apareçam cada vez mais pessoas que tenham uma visão de tentar promover algum tipo de autoconhecimento, algum tipo de fortalecimento de células, que sejam elas individuais ou coletivas, né? Então, é interessante que haja quanto mais, melhor, porque, evidentemente, que é o que a gente tenta buscar no mundo, é um pouco mais de entendimento. Eu e Conrado, né? Eu vou ligar para ele, vou pedir aí, fazer uma live com o Conrado. Vamos puxar ele para cá, né? Conrado tá em voga. Bom, então, eu sou psiquiatra, eu tenho essa minha conta também com o mesmo intuito que a de vocês, que é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento coletivo, unificação de células sociais. Eu não vejo a divisão sob qualquer hipótese, então já fico claro que a minha opinião muitas vezes acaba divergindo das opiniões de senso comum, porque é evidente, né? Muitas das opiniões hoje são separatistas. E eu vejo isso com muito ardor, porque acontece que quanto mais separado a gente tiver, de qualquer forma, sob qualquer hipótese, mais fraco ficamos. Então, eu vejo isso como o cerne de uma doença mental, que é o que eu vim estudando ao longo desses anos aí. Então, eu sou médico, eu sou pós-graduado em psiquiatria, eu tenho algumas formações na área da psicologia, eu sou professor na área de psicologia, de pós-graduação em psicologia, ministro as aulas que a gente
fica aqui conversando, né? Nem aula, nem posso chamar de aula, é um bate-papo, né? Sobre alguns aspectos que nós convivemos atualmente. E tem, de vez em quando eu estou em outros canais também, está sempre falando com um e com o outro, eu acho que é importante, por mais que a gente seja de alguma forma introvertido, tímido, hoje em dia cada vez mais a gente precisa estar falando entre as pessoas, né? Então vamos usar o celular, essa ferramenta incrível para a gente tirar o melhor dela e não o pior, né? Então, reiterando o que vocês estavam me falando sobre esse novo aspecto que eu acabei de colocar, sobre a unificação, eu vejo as mulheres e seu desenvolvimento pessoal de uma forma, uma história longa, uma história um pouco sofrida, um pouco doída, e isso justificaria também como é que está a posição, como é que estão as forças hoje da mulher, né? E de uma forma até que pode ser considerada uma forma ressentida de muitas vezes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta de veículos, por exemplo, veículos de comunicação que têm poder, que formam opiniões das pessoas. Então a gente tem que olhar isso com, olha, isso está me fortalecendo ou está enfraquecendo? Porque parece, as coisas cruzam essas informações. Algumas pessoas vão falar assim, olha, vai por aqui, porque aqui você vai ser mais feliz e mais forte. E quando você vai ver, você está sozinha, fraca, diante de uma cadeira de um psiquiatra, né? Então a gente começa a falar, opa, não era por aqui. Então o primeiro ponto, por mais bizarro que isso possa parecer, é que a gente não pode falar do avanço e da felicidade, do fortalecimento da mulher, se a gente também não estiver falando sobre o avanço e fortalecimento do homem. Então, um não existe sem o outro. Isso pode acontecer de uma forma até interna, né? E acontece de uma forma interna. Quem fala muito bem isso, quem separa muito bem esses dois caminhos, é o Jung. Olha, a gente até falou no livro do Jung, é exatamente o Jung que chega de uma forma bem oposta à do Freud, né? O Freud tinha uma visão bem vitoriana, bem aquela coisa bem ortodoxa da visão da mulher. Ele olhava a mulher e falava, eu não entendo muito bem, ele chega a verbalizar isso, eu não entendo muito bem os anseios e os ardores das mulheres, eu não entendo muito bem, né? E aí ele vive em um contexto completamente conturbado e, de uma certa forma, de uma mulher ainda submissa, numa época de uma forma submissa, e ele judeu, conservador, ortodoxo, aquela coisa bem diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Eram outros tempos, então é evidente que ele tinha uma visão ainda bem machista da coisa, né? Claro, e não existia outra forma que não essa a se pensar. E é Jung que vem, o seu discípulo, que fala, não, olha, não tem como a mulher ser forte e completa se ela não antes aceitar o homem dentro dela, se não antes ela incorporar e assimilar o homem dentro dela. Assim como o homem também precisa assimilar e incorporar a mulher dentro dele, senão você não se torna o uno, você não se torna um indivíduo completo, você não consegue obter o processo de engrandecimento do self ou de individuação, que é o que ele chamou. Então, enquanto a mulher olha no homem toda a força do mundo e ela fala, puxa vida, essa é a força e a gente tem que se manter dessa forma, e esse é o controle do homem, da humanidade, né? Está no homem. O que ela está fazendo? Ela está sendo machista. Ela não está vendo a própria força dela, ela não sabe o que ela tem que fazer. E ela coloca no homem aquela projeção perfeita, forte, dominadora, e ela mesmo não se torna ainda uma mulher. Ela não sabe o que é ser uma mulher, né? E ela só projeta, só contempla. Enquanto que o homem, do outro lado, que não aceita ainda a mulher nele, ele acaba vendo a mulher assim como ele vê a mãe dele. Sagrada, a virgem, né? Aquela coisa maravilhosa que só ama, que não tem espaço para dor, que não tem espaço para nenhum tipo de sofrimento, né? E ele também acaba se tornando um homem medroso, inseguro. Aí isso gera agressividade, ressentimento, raiva da mulher, né? Então um não existe sem o outro. Não existe, é impossível. Tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno. Principalmente no ambiente interno. Porque a gente começa, já desde criancinha, aceitando
as bases que nós temos, por exemplo, de corpo, né? Ou seja, você ganha um sexo, você ganha um gênero. Você não constrói isso, você já ganha, você já olha e você fala, eu tenho. E isso é uma das primeiras tramas do ser humano. Isso vai fazer um desenrolo dessa sua história, da sua biografia, através desse primeiro ponto. Eu tenho um corpo, meu corpo tem um gênero. Depois você ganha temperamento, você ganha caráter. Isso vai desenvolvendo a sua personalidade até que um dia você consiga desenvolver e estabelecer uma certa relação com o mundo. Quem que é o mundo primeiro da criança? É o pai e a mãe. Então, quando você já não tem um bom arquétipo de pai, um bom arquétipo de mãe, também fica um pouco mais complicado de criar arquétipos saudáveis dentro de você, né? Então, já começa a dar espaço. Isso é uma coisa que o Freud fala muito, eu acho sensacional, né? É uma coisa que a visão do Freud, da mulher, é a mesma visão que ele teve da simbologia da vagina. É um vazio. Então, ele falava que a mulher se ressentia do homem, porque o homem tinha um falo, era a própria substância, a substância que ali contempla algo sólido e que vai, que busca, e que penetra, e que agride, e já a mulher é o vazio. A mulher tem esse vazio dentro dela, e que isso ocasionaria a inveja do próprio pênis, né? Então, a mulher já começaria... Só que também tem, dentre outras simbologias, a generosidade, que a gente faz um /gerar, que a vagina é o que gera, a vagina e o útero, né? Um caminho para você gerar e envolver e ser uma pessoa amorosa e ser uma pessoa que consegue fazer, né, a generosidade, um carinho, consegue proteger, consegue ser algo que venha a expressar o amor, a expressar a proteção, o cuidado, o que for sutil, né? Tudo que é sutil, tudo que é belo. Esses são os grandes arquétipos da mulher, né? E não esse vazio. Esse vazio, a gente pode falar basicamente, nessa parte eu não concordo muito com a psicanálise, nem simbolicamente, porque definitivamente não é o que eu vejo, não é o que eu observo do mundo. Eu não vejo esse vazio no peito da mulher, né? Não existe, eu não vejo bem assim. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo de diferença de homem e mulher, que é interessante para você poder se edificar, é que, de fato, a mulher ela tem essa confusão que é oriunda dos hormônios, e ela tem algo que se expressa entre as confusões das emoções. O mundo emocional da mulher é algo mais confuso do que o emocional do homem. No entanto, quando se entra na esfera do racional, o homem ele se perde. Ele fica em excesso de pensamentos, em excesso de confabulações, em excesso de planejamentos, que torna o homem ansioso, preocupado, com mais dificuldade de tomar um caminho. E nisso vem a parceira sexual e fala, bom, as minhas emoções, elas podem até ser conturbadas, mas o pensamento da mulher, ele é mais incisivo. Então, nesse momento, ela consegue ser uma excelente companheira e eles dois se complementam perfeitamente. Não é uma visão bonita? Não é muito mais bonito ver assim? Não é muito mais interessante ver assim? Né? A contemplação da pessoa, a edificação da mulher e junto com o homem em um processo de complementação perfeita e não de sobreposições, assim como seria o machismo e o feminismo, né? Fala aí, Dani. Fala você, Dani. Carol, foi, olha, total sintonia. A gente estava antes da live conversando sobre isso. O que será que o doutor pensa desses polos, né? Esquerda, direita, preto, machismo, branco, feminismo, feminismo, né? Isso não é bom, porque, assim, historicamente, a mulher, ela sempre foi desvalorizada. Então, a gente acredita que resgatar esse sentimento, porque até você falou, né, do corpo, o próprio homem, ele costuma admirar mais o próprio corpo, se olhar mais no espelho, ele, né, o homem, ele mais... A mulher não, a mulher faz o quê? Ela já procura defeito no corpo, ela já corre do espelho, ela já sente vergonha, ela já tem toda aquela... Ela não aprendeu a se admirar, a se amar, a se encontrar, e a gente fez até esses dias exatamente uma publicação a respeito disso, da sensibilidade da mulher, porque a gente percebe que, principalmente, isso vem de criação. Eu fui criada por uma mãe, praticamente, mãe
pais divorciados. Então, o que eu aprendi com a minha mãe? Olha, você tem que trabalhar para você não depender de homem, porque não sei o que tem. Então, a mulher, ela já é criada para ser mais masculina. E aí a gente cresce com essa confusão, a gente cresce já se diminuindo perante aos homens, porque a gente não sabe o nosso lugar e que a mulher tem essa coisa da sensibilidade, do sentimento, de gerar, né, das emoções, enfim, perfeito a sua colocação, foi exatamente de encontro com o que a gente pensa. Assim, é claro que a gente pode falar sobre tudo que aconteceu com a mulher, né, e o quanto que ainda acontece. Isso, eu não nego isso. A verdade seja dita, né? Você tem áreas do Brasil e do mundo, principalmente, né, no mundo árabe, no mundo né, que ocupa quase toda a metade da Ásia, quase todo o Oriente Médio e grande parte da África. A gente não pode negar que a mulher lá não existe. Desculpa, não existe. É bicho, é considerado como ser assim extremo, mas assim longe, mais longe do que o próprio cachorro. É uma coisa terrível, né? Por que você acredita que isso acontece? Por que é uma falta de interpretação? Por que a mulher ela é tão desvalorizada? Porque... É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Quando você não dá o próprio valor ao que está na natureza, o que está ali, você está cometendo um próprio erro. Então, nos tempos mais primitivos, o que a gente pode dizer é que força física, bom, a discrepância era brutal, é brutal ainda, mas assim, quando você está num mundo que não tem outras tecnologias, a força física é o que conta, né? Então, quando homens se organizavam e viam na mulher uma inferioridade física, né, e também com essas dicotomias que a gente falou sobre emoção e hormônio, né, claro que isso não é uma premissa, mas isso contava muito para eles. Então, eles se organizavam para mostrar, hierarquicamente, para mostrar até para outras civilizações e outros combates que a força estava no masculino. Então, isso começa a mudar com o advento de mil adventos. Um é a pólvora, quando você começa a falar, bom, então a gente agora começa a equiparar os homens fracos aos homens fortes, mas mesmo assim, a mulher não teria, por si só, a própria agressividade também pode ser algo que é oriundo da própria testosterona, quanto mais testosterona, mais agressiva a pessoa é. Então, quando a gente fala sobre genética, né, o homem tem um pouquinho da mulher, ele é XY, a mulher é XX, né? Então carrega ali um pouco, a gente começa a entender, mas parte da agressividade vem dessa testosterona. Isso aí qualquer animal sabe disso e faz parte do processo masculino conseguir controlar. Conseguir controlar. Agora, você tem razão. Dentro desse processo, acaba que a gente, por medo, isso é interessante que a gente conversa, é por medo que a gente fala para as pessoas, não dependam uma das outras. Olha, Dani e Carol, eu vou ser bem sincero, eu quero mais é depender de outras pessoas. Não depender do ponto de vista de carência, aquela carência patológica, né? Eu não quero, não é bem por aí, não é isso. Mas faz parte do amor, o amor profundo, a essa entrega. Como é que eu vou me entregar se eu não quero nem depender da pessoa? Eu sou completamente completo. Olha, se eu sou completo por todos os pontos, eu também sou. É muito mais difícil de você receber amor, né? Então, nesse momento, tem que ficar um pouco mais claro, porque entra na discussão o quanto que você precisa depender, o quanto que você não precisa depender, o quanto que você está segura ou não. Então, assim, isso é uma discussão bem sutil, são elementos bem sutis, mas o que eu vejo é uma fomentação do medo para você não depender de ninguém, ou seja, desconecte-se, né? Então, você acaba se tornando uma pessoa alheia aos outros mundos, alheia ao amor. Isso é um problema. Isso é um problema. Você vai ficar sozinha, você vai ficar amarga. Eu fiz uma live outro dia, não sei se vocês viram, sobre a Medusa, que seria a mulher amarga. A mulher amarga. A Medusa, ela tem um ressentimento lá de Poseidon, ou em uma vertente da história, ela seduz o deus Poseidon e ele faz um filho nela, e a deusa da sabedoria, oh meu Deus, daqui a pouco vem, Atena, fica muito brava e lança uma maldição,
ou ela é estuprada, né? De uma certa forma, ela era uma mulher muito, muito linda e acaba sendo estuprada por Poseidon, né? De uma forma ou de outra, ela, com aquela maldição dela, ela se torna amarga e usa os homens só para mera diversão. Ela não quer saber do amor dos homens. Ela quer saber só para usar para diversão. Então ela luta, ela transforma eles em pedra, ou seja, paralisa a própria evolução dos homens, né? E simplesmente fica rindo daquilo tudo. Ela acha graça daquilo, vive sozinha dentro de um covil, né? E aí quando o Perseu, que é o homem, seria um homem perfeito, né? Ele é um homem que tem o amor da mãe. Ele é um homem bem amado, né? E o Perseu vai lá com uma personalidade forte, que é o escudo dele, e consegue matar a Medusa. E quando mata, ela tinha duas veias muito interessantes. Uma veia do elixir da vida, ou seja, ela tinha toda a vida contida nela, e ela tinha também todo o ódio, o veneno contido dela. E ela opta por ser uma pessoa venenosa. Então, esse é o medo dessa essa necessidade, essa vontade criada, fomentada pelo ressentimento e pelo medo de depender, o medo de amar. Que realmente, quando você ama, pode dar errado mesmo. Pode dar, é verdade. As coisas podem acontecer ali. E se acontecer, paciência, né? Porque os corações realmente mudam. Muitas vezes as pessoas estão baseadas ainda em emoções e não em sentimentos, né? Tem uma diferença crucial de um para o outro. E acaba caindo nessa história toda de ficar isolado, de ficar independente, de ficar amargo, né? E cada vez mais amargo, porque isso vira um ciclo que vai se auto-perpetuando. Terrível, terrível. Então a gente vê isso. A gente vê hoje mulheres com 35, 40, 45, 50, que não se abriram, que não conseguiram deixar alguém se aproximar, que não conseguiram ver valor no homem, que são ressentidas. Tem a pauta ainda cruel, que eu acho que é uma pauta extremamente manipuladora, onde diz que isso, o feminismo em si, e de você se manter completamente independente, e de você não só competir com os homens em mercado de trabalho, mas demandar as maiores vagas dos maiores homens que estão lá desde sempre, e que nem vida tem, esses homens nem vida têm, e você querer competir de igual. Olha, eu acho interessante você ter o direito, você ter a liberdade, mas é muito difícil da gente fazer isso. E é evidente que isso vai gerar uma ansiedade, uma angústia muito grande e, acima de tudo, o amargor, o ressentimento. Então, tem que tomar muito cuidado com esses movimentos. Tem que tomar muito cuidado. Porque tem uma parte que pode ser interessante, mas tem uma parte muito cruel dessa história. E eu vejo isso fazer grandes e grandes vítimas, que são pessoas ainda ingênuas e que olham o masculino com uma forma muito pejorativa. É muito cuidado mesmo. É um caminho da medusa, tem que tomar cuidado. Doutor, por outro lado, essas pessoas, essas mulheres que elas são ressentidas, têm medo, né? Elas se blindam, então elas falam. No fundo, eu acredito até que elas querem, sim. Só que como por tantas coisas que já passaram, por algumas experiências com outros homens que não quiseram nada sério, só usaram, porque isso tem um número muito grande. Eu acredito que você deva receber perguntas aí o dia inteiro, né, sobre essas questões. Você não acha que é por conta de tanto... Porque, assim, existe... a mulher, ela não se valoriza em muitos casos, assim. A gente se reclama muito, vou colocar eu no meio que eu sou mulher, né, mas não que seja o meu caso, mas a gente reclama muito que os homens fazem o que querem, né? E no nosso projeto a gente coloca sobre você saber escolher, né? E hoje em dia as mulheres escolhem mal, né? Ou deixam para que os homens escolham pelo critério deles. E aí elas, com uma ilusão de que ali vai dar certo, né? Porque quando a gente está apaixonada, a gente sofre de uma certa demência, né? Que a gente não consegue enxergar claramente. A pessoa está ali, mas você está achando que ele é maravilhoso, mas ele não é tão maravilhoso. Mas você está insistindo naquilo, né? E através desse ciclo, né? Aí tenta em um, escolhe mal ou é escolhida, não dá certo. Escolhe outro ou viu a própria mãe e o pai num relacionamento ruim,
né? Eu não quero aquilo. Acaba que no final ela escolhe aquilo para ela. Aquilo acaba acontecendo com ela, né? O que ela tanto evitou acaba acontecendo com ela. E num determinado momento eu acredito que ela se torne a medusa. Por quê? Para se blindar, ela então a solução é 0 homem, né? Aí confunde um monte de coisa. Não, homem não é isso, homem não é aquilo, mas não é isso, né? Você tem que ter uma clareza aí. O que foi a tua escolha, de quem foi a escolha, que critério você teve, por que você se envolveu, né? Por que você não enxergou? Tem pessoas, a gente fala sobre isso, tem pessoas que casam, né? No estado da demência, depois fala, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criatura? Então, vamos lá. Por partes, né? Primeiro você falou sobre, olha, realmente existem traumas, né? Acontece, realmente. Eu recebo, é muito comum, é muito, muito, muito comum em consultório de psiquiatria que as mulheres tenham sido vítimas de alguma forma, realmente vítimas, não estou falando de vitimismo, estou falando de vítimas reais. Às vezes foram molestadas, estupradas, ou algum tipo de... Olha, isso existe, isso aí acontece, é muito comum, é muito frequente. Isso desestrutura o emocional, isso desestrutura a pessoa a ponto de criar uma doença psicológica ou até um transtorno psiquiátrico mais grave mesmo. Tá? Então, isso aí, olha, isso aí é um tratamento que você tem que fazer psicológico, de você visitar o teu trauma, assimilar aquilo, tentar mudar a estrutura do quanto que você valoriza o teu trauma, o quanto que você coloca energia psíquica nele, né? Enfrentar, ou seja, eu chamo isso de tirar o lixo de casa. Às vezes você tem um lixo podre e não adianta passar perfuminho em volta do lixo, não adianta você lavar o chão em volta do lixo, você vai ter que mexer naquele lixo podre. Então é um processo doloroso, difícil e que às vezes exige que você precise, exige um preparo psicológico, às vezes até com um aporte de remédio, muitas vezes, para você conseguir fazer esse preparo. Sobre a escolha, olha, isso é difícil pra caramba, porque o que acontece, né? A escolha, ela começa lá nas profundezas da psique humana, que vê os pais como um modelo ideal de relacionamento. Então, quando você já não tem um pai presente, quando você não tem uma figura paterna já bem demarcada, bem delimitada, às vezes seu pai é ausente, às vezes seu pai é agressivo, às vezes seu pai é doente, às vezes seu pai trabalha tanto a ponto de não aparecer em casa e você não consegue perceber os valores que o seu pai entregou dentro de casa, às vezes você não vê, às vezes você ainda está numa esfera infantil e não está ainda de acordo com o mundo adulto e não consegue ver aonde que seu pai agregou valor. Às vezes você não consegue, você olha para ele e às vezes até com ressentimento, né? Demora para você criar esse olho. Então a gente começa falando sobre a estrutura do relacionamento dos pais, o que já é péssimo, a gente está no auge, nunca divorciou tanto quanto agora, e depois dos baby boomers, né, da geração pós-guerra, veio uma outra geração que vê os pais excessivamente materialistas. Então, essas pessoas buscaram a felicidade a todo custo. E os filhos deles são oriundos, são frutos daquela ditadura da felicidade. Nós temos que ser felizes a todo custo. Mas ninguém nem sabe o que é isso. E acaba também que carrega essa angústia dentro de si e esse vazio existencial. Então, quando a gente começa a ver o que a pessoa vê no outro, a gente tem que começar a falar também sobre o próprio engrandecimento, a própria ascensão humana, que tem como base a lapidação ou o refinamento do seu gosto. Então, no início, dos primeiros arquétipos femininos, que é aquela mulher Artemis, né? O arquétipo da Artemis, que é a caçadora independente, aquela coisa sedutora, a mulher que está testando a sua força, né? Então, a primeira coisa que acontece é ela testar a sua própria independência, né? E nesse momento, ela acaba buscando o arquétipo que seja mais ou menos parecido com o que ela está, o arquétipo correspondente, essa é a palavra que eu queria. E aí ela acaba buscando aquele menino, também é o mais forte, é o alfa, é o dono do clã, é o menino esportista, é um menino, muitas vezes, ele tem um valor intrínseco pelo próprio risco dele. São os adolescentes, né? Então, é comum. Mas é assim para todo mundo? Não, claro que não. Vai depender do temperamento, vai depender do estado dessa personalidade, qual o nível, qual o grau dessa personalidade, do quanto que ela já conseguiu ver no próprio homem. Até ela começar a entender que no comportamento masculino
também ali estão falhas, né? Assim como a dela também, ali também estão falhas correspondentes. Ou seja, o início da vida masculina do homem é muito comum que ele busque viver instintivamente, disseminando o máximo de sementes por aí. Então ele vira o alfa pegador. E tem mulher que não conseguiu ver muito valor nisso, é muito comum, é algo que parece que mexe com os instintos da própria mulher, e ela acaba mergulhando em relacionamentos completamente conturbados. Porque esse cara não está afim de estar ali, ele está afim só de espalhar. Isso precisa que ela crie a maturidade para começar a ver o que eu quero. Olha, instintivamente ela começa a falar o que é o próximo arquétipo. Ela começa a querer um pai. Ela já não quer mais um pegador, ela já não quer mais um menino, um adolescente que busque a necessidade de provar a própria força. Agora ela quer alguém mais estável. E por aí vai. Aí depende também muito do tamanho do quanto que essa mulher é, do quanto que essa mulher já se desenvolveu, do quanto que ela consegue fazer concessões da própria força instintiva, né? Ela agora já está no arquétipo maternal, ela já começa a querer ser uma mãe, né? Isso pode ser até de forma instintiva, ela pode colocar um freio, não quero ser mãe, eu quero mesmo trabalhar, eu vejo valor no homem, do que o homem faz. Bom, enfim, as tramas vão ser confusas nessa história, vão ser completamente confusas. E há quem diga até que isso tem um tempero da neuropsicologia que começa a falar, olha, não, a mulher, olha, mesmo a quantidade dos do feromônio dela junto com os hormônios masculinos, o cheiro da testosterona, o cheiro do suor, o próprio grau de sistema imunológico. Eles começam a explicar de uma forma biológica, como se nós fôssemos totais animais, né? Então, essa trama ela é complexa. Ela envolve todas as esferas da psique humana e além. A gente nem sabe, porque muitas vezes existe um setor ali que eu mesmo até hoje não sei explicar em palavras. Existe algo ligado a uma atração que, sinceramente, a neuroquímica não explica, que a mente humana não explica, que as emoções não explicam, que a parte física ali dos instintos também não explicam. Existe um grau de atração que é muito grande, que é muito forte, né? Mas o que eu sei sobre os seres humanos é que você tem total controle, total ou grande parte você consegue controlar ou pelo menos aceitar, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas eu tenho o ideal de feminino para eu ter do meu lado, e aí eu fico apaixonado por uma mulher que, por acaso, é viciada em crack. Tá? Eu me apaixonei com toda a minha força, e aí eu fui descobrir que a mulher é viciada em crack. Olha, eu pergunto para mim mesmo, será que eu quero isso? Né? Será que eu estou disposto? Botando isso na balança, será que é algo que eu estou afim, eu posso? Será que eu tenho força para encarar esse desafio? E aí eu vou ter uma resposta, sim ou não. Né? Se a resposta for não, eu vou precisar me suprimir, eu vou precisar conseguir diminuir essa força dessa paixão, desse amor, ou sei lá qual é o nome, dessa atração. Né? Eu vou precisar, eu sou plenamente capaz, senão eu já estou vendo ali a minha desgraça. Eu consigo ver, eu não sou burro, né? Eu consigo ver que se eu me dedicar àquele amor que está completamente fora de si, que é patológico, eu provavelmente vai ser a minha desgraça. E olha, sinceramente, eu não estou mais a fim de pagar para ver desgraça. Né? Então, eu já consigo controlar o meu próprio caminho, de certa forma. É uma das poucas coisas que a gente tem controle sobre nós mesmos. Né? Sobre nós mesmos. Então, a resposta pode ser o contrário. Eu posso me apaixonar pela cracuda e começar a dedicar minha vida a ela, porque eu estou vendo uma centelha divina, eu sei lá, eu estou vendo algo... Você quer montar uma ONG que cuida de... Entendeu? Que ela passou por isso e resolveu não pagar o preço. Gabi, maravilha, porque eu conheço mulheres que pagaram o preço e o preço é muito alto. E eu queria só colocar duas coisinhas aqui que o Bruno falou a respeito da mulher, ou enfim, procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, enfim. Existe ainda um grande preconceito da pessoa saber
que ela está com dores emocionais, que ela precisa de tratamento, e ela procurar ajuda. Porque se ela disser ao círculo de amizades, ou enfim, família, que ela está passando com um psicólogo, um psiquiatra, ela vai sofrer preconceito. Se a pessoa opta por achar que é besteira, ou então ela ouve uma porção de coisas que não é falta de Deus, ou que é frescura, ou que vai passar. E a pessoa acaba não procurando ajuda. E tem um outro ponto também que eu achei bem interessante, essa questão da família, né? A família, ela é a base de tudo. Então, os nossos pais aprenderam com os pais deles e os nossos filhos vão aprender conosco. Então, muitas mulheres crescem procurando a figura do pai, que pode ser esse homem ausente, esse homem que vira as costas, esse homem agressivo. E muitos homens aprendem a ser agressivos. O homem, ele tem isso, né? De olhar para o pai e de imitar o comportamento e, de repente, ver a mãe aceitando aquilo e achar que realmente é assim que funciona. O homem é agressivo, a mulher aceita, enfim. Precisa existir uma grande determinação para mudar esse círculo, né? Se você deixar solto, né? Eu não vou fazer a terapia, eu não vou buscar minha consciência, eu não vou aprender mais nada. A tendência é que você copie os seus pais. A verdade é essa, né? A gente tem, nos nossos primeiros anos de vida, a gente vê os pais primeiro como nós mesmos, logo depois como deuses, para depois ver como grandes imperadores. E no final, que você começa a carregar os seus pais na sua própria cabeça, de forma de consciência, não do ponto de vista de iluminação, iluminação que eu digo de conhecimento, mas de culpa, né? Então, eu não faço isso porque isso me gera culpa, a gente chama isso daquela consciência pesada, né? Então, depois de um certo tempo, a gente começa a ver os pais de uma outra forma, mas muitas vezes já é tarde, porque as pessoas não adquirem mais o processo de autodesenvolvimento, elas acabam não lapidando, não fazem o processo de individuação do Jung, o processo de fortalecimento, crescimento do self, não buscam saber quem elas são, muito menos criar uma nova personalidade, como se for... Gente, vocês precisam entender que a criação disso aqui é como se fosse você estiver construindo um castelo. Então, a base do castelo seria basicamente a família, né? Vamos dizer assim. Depois a gente poderia até colocar uma base um pouco mais nossa, que seria a nossa própria essência, os temperamentos, o caráter, enfim. Mas a base seria esse chão sólido, seria a própria família, né? E quando você não tem família, ou quando a sua família é muito louca, né, como acontece muito por aí, você precisa criar a base vendo o melhor nos outros, né? Porque às vezes você, sei lá, é órfão, né? Então você tem poucos adultos. A verdade é que você não sobrevive se você tiver, nos primeiros anos de vida se você não tiver alguém para te ajudar. Então, que esse alguém seja, de uma certa forma, alguém que tenha uma boa estrutura psicológica ou que você saiba identificar isso nos outros. Porque o processo é de aquisição de conhecimento, de consciência, né? Então, quanto mais você atingir consciência, quanto mais você conseguir trazer para você autoconhecimento, menos você vai ser automático. E a pessoa automática, ela vira os pais. Ela se relaciona com o sexo oposto, ou seja, o homem vai buscar uma mulher que seja parecida com a mãe, né? E a menina vai buscar alguém que seja parecido com o pai. Isso, assim, no automático acontece isso. Ou quando não é isso, a gente busca os furos que ali estão. E aí você tenta buscar o furo. Ou seja, meu pai, por exemplo, é um frouxo. Então eu me torno muito agressiva para poder ter alguém que vai conseguir suplantar, né, esse buraco que está ali deixado pelo meu pai. Eu preciso me tornar uma líder quanto antes para poder conseguir tapar esse buraco que o pai deixou por ser frouxo. Então, os mecanismos psicológicos funcionam muito dessa forma, né? Bem que baseado no que a gente tem de passado, baseado no que a gente tem de repetição. E só a consciência consegue me livrar disso. Olhar e falar, olha, minha mãe, ela não é essa imaculada toda. Meu pai não é esse fortão todo, né? Então, eles têm ali os seus defeitos, eu aceito e eu consigo buscar algo que está acima deles. E aí a gente começa a ter uma vida um pouquinho mais grandiosa também. A gente começa a buscar melhor um pouco do que a gente precisa para a gente, né? E até...
Você ia falar isso? A Elaine perguntou, mas é possível criar essa consciência, né, essa maturidade, esse autoconhecimento em qualquer idade? Claro, se você tiver 99 anos e conseguir atingir isso antes de você morrer, já está ótimo. Você consegue, você vai ter um minuto, um pouco de mais de discernimento, de iluminação. Né? É claro que o processo terapêutico, vocês estavam falando de terapia, né? É evidente que o processo terapêutico ajuda nisso. Ele vai poupar tempo, ele vai poupar erro, ele vai poupar desgaste desnecessário. Às vezes a gente fica maquinando coisas, assim, mas assim, anos sobre a mesma questão. E aí chega alguém e fala, mas por que você não vai por ali? Aí, olha só, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E pronto, iluminação, né? A iluminação que eu digo, trazer luz do próprio conhecimento. Olha, acontece, né? Basicamente, o terapeuta, né, um bom terapeuta, ele consegue mostrar em que grau você se encontra, qual é o grau de sofrimento, o que a gente vai poder fazer daqui para frente, né? E ele está acostumado com isso, porque as questões humanas se repetem. Elas são complexas, mas elas se repetem. Então, muitas vezes, a sua questão é a mesma questão de 10 vezes a pessoa viu ali dentro de um consultório. Então, fica muito mais fácil para ele digerir aquilo. Né? Agora, as linhas da terapia são as mais diversas possíveis. Então, cada uma vai abordar um lado, vai ter uma técnica diferente, vai ter uma explicação diferente. Isso tem que tomar muito cuidado. Vocês não conhecem, a maioria dos pacientes não conhece quais são as diferentes técnicas. E vou te falar, a maioria dos psicólogos também não conhecem as diferentes técnicas. Né? Ficam ali, fizeram uma passagem por alto e às vezes eles também se complicam. Mas às vezes calhou do seu problema ser exatamente o que o psicólogo ali domina. E aí ele vai te ajudar muito. Ele traz ali uma luz assim muito forte, muito grande. E ajuda mesmo. Então, a gente vê com muita tristeza, né? Essa coisa dessa proteção, desse preconceito, vamos dizer assim, desse preconceito que a gente tem ainda com a terapia. Né? É meio triste, isso é meio... Eu olho assim e falo, puxa vida, é meio arcaico, é uma coisa meio primitiva, você ainda ter preconceito com isso. Mas paciência, né? A gente tem que ter paciência, vamos lá, vamos combatendo, vamos dando aula, vamos ter novos métodos. Muitas vezes a linguagem da psicologia não atingia o público em geral, né? E hoje a gente já tem diversos profissionais conseguindo colocar outras formas de você se impor, então acaba que toca muita gente de forma diferente. E aí agora o processo com a rede social, o processo ele vai se dar de uma forma muito mais inteligente, muito mais interessante, sabe? A gente tem muitas mulheres que mandam um inbox para nós pedindo ajuda, dizendo que estão com depressão e que ouvem muito isso, que não tem apoio de famílias, não tem apoio de amigos, e a gente fica bem feliz que elas encontram em nós essa abertura para poder conversar conosco. Inclusive, é muito importante a gente estar fazendo essa live para conscientizar de que não precisa existir esse preconceito e que é importantíssimo, sim, a pessoa tratar da depressão, né, dessas questões. E que fazer terapia, né? Inclusive, a gente queria te pedir que você possa fazer as distinções aí, né? O que é a pessoa que faz a terapia, quando ela vai para a psiquiatria, porque existe uma confusão, né? Aí e acaba o pessoal põe tudo num saco só e sai por aí falando o que não sabe nem o que é. Que psiquiatra é coisa de doido, né? Tem uns negócios. E a gente lê muito sobre isso, que fala que é altamente recomendado quem tem depressão ou quem não tem, todas as pessoas fazerem terapia, porque só o fato de você estar passando por algo, isso, a neurociência, a gente lê muito sobre o Pedro Calabrese, a gente vê os vídeos dele, e que só o fato de você compartilhar a sua dor, o que você está passando com um amigo ou numa terapia com um psicólogo, já te alivia, já te tira daquela escuridão, né? Para que venha alguém e fale, olha, faça X, é mesmo, faça Y, enfim. Aí, se você puder explicar aí para gente. Claro. Olha, de fato, né, o que acontece dentro de um processo terapêutico ali, né? Então, você tem uma escuta qualificada, vamos dizer assim. O fato de você estar falando, para você conseguir falar, expor um pensamento, você antes precisou organizá-lo. Então, para você fazer um simples ato de pegar a xícara aqui, na sua cabeça você precisou organizar os pensamentos de uma forma meio cadenciada. Então, eu
lá é tudo muito rápido, né? Mas você foi, levantou, abriu a mão, conseguiu abrir, pegar, fecha, levanta o ombro, traz até a boca. Então, assim, é uma série de pensamentos. Então, quando você está falando sobre a vida, sobre a filosofia, sobre as dores do ser, da existência, como que você se relaciona com o mundo, qual é o seu momento de mundo, qual é a história do Brasil nesse momento, o seu país, a sua própria trama, como é que funciona tudo isso, é evidente que é muito mais complexo de pegar uma xícara. Então, acaba que a gente tem uma boa confusão, uma boa dose, uma bela dose de confusão mental, que a terapia começa a fazer um desenlace, começa a tirar desenrolar esse novelo para conseguir fazer com que aquilo se organize. Então, só isso, o fato de você conseguir organizar na mente racional, que seria a mente mais rudimentar, depois você teria uma outra mente que é a sábia, né, da sabedoria, da esfera da sabedoria, mas a esfera racional, ela precisa dessa fragmentação, ela precisa conseguir conceber todas as emoções divididinhas dos pensamentos e o que gera o quê, e traz à tona a luz do conhecimento, da consciência e da memória. Então você começa assim que você começa a organizar, novas questões vão surgindo, você faz com que o terreno seja mais permeável a novos insights, a novas criações. Então é normal que a pessoa que faça a terapia também se eleve, ela comece também a se tornar uma pessoa melhor, ela comece a errar cada vez menos, ela começa a tomar decisões mais sábias, ela começa a errar de forma menos precipitada. Então as coisas começam a melhorar, é evidente, começa aquela coisa toda a se tornar uma vida mais sábia. E a diferença de um psiquiatra para um psicólogo assim, os dois estudam a mente, né? A diferença é que o psiquiatra ele principal, né? A diferença principal é que ele é médico e depois ele vai fazer psiquiatria. Então, inicialmente, ele domina a esfera física do ser humano, conhece todas as moléstias, eu gosto dessa palavra, moléstia, né? Ele conhece todas as patologias, né? E as patogenias e como que aquilo acontece no corpo humano. Então, ele pode pedir exames, ele executa um screening, né? Começa a ver o corpo humano de uma forma mais totalitária para ver se poderia ser de origens, aquela manifestação de doença mental poderia ter alguma origem física. Então, ele é capacitado para isso, ele é médico antes de tudo. E depois ele se torna psiquiatra, então ele estuda todas as vertentes da psicopatologia, todos os conhecimentos dos medicamentos que ele pode vir a aplicar, né? Então, a farmacocinética, a farmacodinâmica, as interações medicamentosas. Então, ele consegue prescrever, ele pode prescrever, ele tem também o aval para prescrever um remédio, né? Ele tem, como é que se diz, a licença para prescrever um remédio, né? E ele tem, teoricamente, um apanhado geral da psicopatologia, né? Então ele sabe como é que dá um diagnóstico, assim como o psicólogo, ele conhece as doenças mentais, mas ele não estuda as linhagens psicológicas, ou seja, ele não estuda que nem o psicólogo, né? O psicólogo faz a faculdade voltado para tal. Ele faz todos os mecanismos da psicologia para fazer com que as técnicas e os conhecimentos que gerariam as doenças do ponto de vista psicológico. Então, toda doença que tem origem, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa deprimida. Olha, o psiquiatra ele vai pensar, sei lá, em hipotireoidismo, ele vai pensar numa inflamação sistêmica, ele vai pensar em todas as outras causas físicas e vai subindo até falar, não, essa origem, né, tem a ver com processos psicológicos. O que a gente está falando aqui é de uma pessoa que foi sujeita a um trauma e que esse trauma está ligado a tal coisa e por aí vai, veio ligado a um pensamento errôneo, e isso aqui é algo que um remédio não vai poder ajudar. E aí, se ele conhecer daquilo, tudo bem, ele tem o aval para tratar. O psiquiatra pode vir a fazer uma terapia, se ele souber, se ele tiver formação, se ele tiver o estudo próprio. Já o psicólogo, ele estudou só isso, ele se especializou nesses mecanismos. Então, ele estuda, ele faz uma passagem, um apanhado geral por várias técnicas, vários autores que criaram vertentes sobre a psicologia,
onde nasce e como que trata essa doença do ponto de vista de uma dialética, né? Do ponto de vista de uma conversa, um diálogo. E isso pode ser uma coisa mais demorada, geralmente né? Demora para se estabelecer mais um tratamento. Agora, é uma coisa interessante, do ponto de vista de diagnóstico, saber o que você tem, é mais interessante o próprio psicólogo do que o psiquiatra, não sendo físico. Se for físico, eu aposto tudo no psiquiatra. Se for psicológico, eu aposto tudo no psicólogo, porque, primeiro, o psicólogo, acima de tudo, ele vê muito mais o paciente do que um psiquiatra. Né? Ele está mais em contato. O psicólogo vê de 1 a 2 vezes por semana. O psiquiatra, o paciente vai lá uma vez por mês. Né? Claro que não é o ideal. Não é o ideal. Mas o ideal é que também vá lá 1, 2, 3, 4 vezes por mês no psiquiatra. Mas a maioria vai uma vez por mês, né, no psiquiatra. Então, tem essa diferença de tratamento, de linha, né, que tem como base desde a medicina, desde a formação. Né? E você tem o psicanalista, que aí diverge, porque as escolas psicanalistas são escolas que têm regras diferenciadas, né? Então, tem umas que tem que ter idade mínima, você tem que ter formação de 5 anos, é quase uma faculdade. Umas pedem que você tenha formação superior, outras pedem que você faça análise durante X anos. Então, tem mais a ver com Freud, né, e os seus discípulos. E é uma outra linha, é uma outra coisa. Você não precisa ser psicólogo para tal. Né? E os psicólogos, eles podem virar psicanalistas, os psiquiatras podem ser psicanalistas. Então, fica naquela lambança ali. Né? É uma coisa, cada um com ferramentas diferentes. Agora, se eu posso dizer uma coisa que eu acho importante, do mesmo ponto de vista que a gente está falando sobre as forças divergentes, as forças são separatistas, nesse momento é a mesma coisa. Eu vejo que deveria haver uma união dos psicólogos com o psiquiatra. Então, um bom psicólogo, ele vai te recomendar um psiquiatra. Um bom psiquiatra te recomenda um psicólogo. Né? Essa briguinha nada mais é do que oriunda da própria insegurança de cada um. Porque os dois trabalham de forma complementar na maioria das doenças. Então, exceto algumas poucas doenças, né? Por exemplo, esquizofrenia, que é típica lá